da pastora Kátia, de todos que vieram nesta noite. Continua falando conosco em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, pentecostais. Queridos, pegue sua Bíblia, por favor, quem puder. Deus abençoe a pessoa, pastor Jackson Santana, sua família, seu ministério, esse novo ciclo que se iniciou e, graças a Deus, tem prosperado. Pastor João Adair Ferreira, nosso líder, mandou recomendações. Está numa visita, essa visita está se estendendo, mas o seu desejo é de estar aqui conosco. Deus abençoe toda a liderança, muitos rostos conhecidos, que o Senhor os abençoe. Tem pessoas de todos os lugares aqui, né? Que o Senhor dê vitória a cada um. Isso significa que há uma unidade, há um compromisso e há pontes aqui. Deus abençoe, estou me sentindo muito honrado. Ele me ligou umas 2 vezes, né? Eu nunca pude estar, ainda não nos permitia. Pastor Arbit, pregar na sua frente é complicado, né? Está comigo ali o Douglas, está com a Amable. Brasília tem que conhecer essa jovem. É uma jovem senhora, esposa do Rafael, é obreira. Faz assim com a mão, Amable, senão a pessoa vai te ver, não. Recomendo, prega muito. Viu, pastor Everton? Uma bênção. Deus abençoe. Queridos, eu estou movido por Deus aqui, eu estou até sem sermanário, mas vamos ver o que o Senhor tem que falar conosco. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo. Pastor Claudio Nilson é meu amigo, Deus abençoe, prazer revê-lo. Pastor Jackson, a gente, só de casado vou fazer 23, né? Então ele me conheceu solteiro e magro. Meu Deus. Gente, pesado, viu? Só de casado é 23 anos. Pode casar, né? Vamos lá, segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo. Quero a atenção e reverência de todos, por favor. Capítulo 4. Estou esperando os irmãos. Versículo de número 11 ao versículo de número... Perdão, versículo 9 até o versículo de número 11. Quem achou, diga graças a Deus. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Repita comigo, me abandonou. Ok. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Versículo 11 é o texto que está em meu coração. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é muito útil para o ministério. A igreja pode repetir comigo, por favor? Pois é muito útil para o ministério. Ainda em pé, queridos, direcione sua atenção ao segundo livro biográfico da pessoa do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos, especificamente capítulo número 14, versículo de número 51 e o versículo de número 52. Capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Marcos, versículos 51 e 52. Quem achou, diga graças a Deus. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Ponto. Eles o agarraram. Versículo 52. Mas ele largou o lençol e fugiu nu. Pode sentar, queridos. Texto complexo. Falando com Deus hoje, eu tive um gabinete ontem. De boa aí? Boa? Beleza. Tive um gabinete ontem que atendemos 21 pessoas. E cada pessoa você tem uma história diferente. De pastoreado, eu estou na frente de congregação desde os 19. Estou com 43. E se fosse colocar uma carga horária de atendimento de pessoas, seria muito grande. E cada pessoa, nesses meus 20 e poucos anos de ministério pastoral, é um universo, é uma história. E uma coisa que eu aprendi, tanto na parte terapêutica como na parte de atendimento pastoral,
é que o terapeuta não cura, nem a ciência. O acolhimento de saber ouvir e se colocar no lugar conduz a pessoa a uma autoanálise para que ela desperte em si mesma a necessidade de cura. Porque no meio dos assuntos entrou uma jovem senhora com seus 44 anos e começou a me contar a história dela. Você percebe que é uma pessoa extremamente intelectual, culta, alto, elevado nível, tiro pelo português. E eu fiquei curioso, perguntei qual era a sua formação, advogada, tinha mais 2 formações. E eu perguntei, e ela estava sobrevivendo de quê? Não que a profissão que ela estava exercendo é menor ou inferior, mas a capacidade que ela tinha, o currículo que ela tinha e a condição que ela estava vivendo. Ela trabalha como diarista. É um lugar nobre para tirar o seu sustento. Mas na ótica de uma visão mais antropológica e profissional, você vê que a pessoa tem um extremo currículo. Poderia estar em outro nível, em outra situação. E eu comecei a fazer pergunta a ela, por que ela... Fiz algumas perguntas sobre direito, sobre Constituição. Rapaz, eu disse, por que você não fez a... Aí o Espírito Santo, pergunte a ela por que ela não fez a prova da OAB. Ah, eu desisti. Eu digo, mas você tentou? Não. Como assim? Quais são as suas notas? Foram muito boas. Qual a razão que você não quer fazer a ordem? Pessoa muito bonita, muito elegante, e começou a chorar. Eu não consigo destravar na minha mente, pastor, uma palavra. Digo, me fale dessa palavra. O meu pai disse que eu não tinha capacidade nenhuma para ser um advogado. Eu deveria seguir os caminhos da minha avó. Deus tem algo aqui, irmãos. Da minha mãe. Então, o que você quer pregar, pastor? Antes de transmitir, uma mensagem rápida. 30 minutos, 40, se vocês tiverem paciência. Ele transmite algo que muitas vezes a gente percebe no decorrer ministerial, que tem pessoas que têm em Deus uma graça. Deus tem lhe capacitado. E Deus também tem dado a ele a competência. Mas não consegue romper. Não consegue elevar o seu nível. Eu estou falando de todas as áreas da existência. Família, ministério, vida financeira, cultura. Evoluir como pessoa. Porque nós vivemos um período que as pessoas são muito presas àquilo que eles poderiam ser, mas fica muito ligado ao que não teve. E quando ele não tem algo, anula aquilo que ele poderia ter. Porque ele fica tão preso o que foi tomado, que ele não consegue celebrar o que Deus tem te dado. E um desses personagens, eu estou sem sermanário, e o texto que eu li é bem polêmico. De 12 comentaristas, quer seja na linha arminiana, na linha calvinista, 12. 6 discordam da minha opinião. 6 concordam. Então não pode ser uma doutrina, porque não é algo concreto, mas se torna uma tese. E tese é para a gente pensar. Eu nunca subestimo quem me escuta. Então eu vou lançar a tese. E você ora. Se Deus trazer paz ao seu coração, você acredita. Por quê? Eu venho de uma geração que a gente chama de biblicistas, que a gente acredita que a Bíblia não precisa de ajuda. Essa frase maligna que está vindo nos púlpitos, com os falsos profetas, através de algumas ideologias, é bem claro. Está na Bíblia, mas não está no Evangelho. Está na Bíblia, mas não é necessariamente verdade. Pode estar na Bíblia, mas não é uma verdade. Só o Evangelho. Ou seja, é a justificativa de uma teologia neoliberal. Ele precisa pegar textos isolados para justificar a sua vida profana. Porquanto, quem é biblicista tem que entender que nunca uma ideologia, nunca uma filosofia, nunca uma tese científica, nunca a opinião humana tem mais autoridade para julgar. Mas é a Bíblia que tem toda a autoridade para julgar tudo. Tudo. O cara pode ser doutor em que for, mas a Bíblia é a única autoridade espiritual na Terra que julga e mede as pessoas. É a Bíblia. Acabou. E se está lá, tem alguma importância. Pastor, saudosa memória, pastor Billy Graham, o maior apóstolo e evangelista desse século, disse que uma vírgula na Bíblia, pregada de maneira na graça, ela salva vidas. Uma vírgula. Um dia eu vi um diácono lá no interior do Piauí,
Eu ia pregar à tarde e ele pregou de manhã. E eu disse, não, eu ia pregar à noite, perdão. Eu disse, eu vou ouvir. Ele abriu a Bíblia ali entre Mateus e Malaquias. E tinha uma página em branco. Ele mostrava assim, ó, tá em branco, mas tá na Bíblia. Aí eu digo, o que ele vai fazer aí? Meu irmão, ele disse o nada do tudo e do tudo do nada. Não te vou te explicar como foi, mas só sei que eu saí chorando, acabado. E a gente quer subestimar a graça que Deus manifesta na vida das pessoas. Mas vamos lá. A mensagem que Deus traz no meu coração, vamos ver se a gente consegue aplicar um sermão temático, mas historista, né, que tem uma história. E nessa história tem um tema e podemos aplicar. Repita comigo, por favor. Não é obrigado, mas eu gosto de conectar com quem está me ouvindo. Diga um chamado e um lençol. Diga um lençol e um chamado. Apóstolo Paulo, ele tem 3 metodologias de ensino, que é a chamada doutrina universal, que ele escreve para uma igreja total. Ele tem a 3ª categoria, que é o seu pedido pessoal, a Filemão. E ele tem a doutrina que nós chamamos de metodologia científica para os pastores, onde ele vem 1ª e 2ª carta de Timóteo e o presbítero Tito. E a metodologia específica lá é ensinar como ser ministro, a identidade e seu ministério. Aí de repente, Jesus está aqui. Ele também no ensinamento, acho que o massa de Paulo é isso, que mesmo com toda a autoridade que ele tem no ensinamento, ele traz algo para a vida pessoal dele. Ele demonstra a sua humanidade, a sua estrutura cognitiva. E ele vem e começa na 2ª carta a despedida ministerial. E eu acho que a maior maturidade de um ministro é entender o seu tempo. E tem certos líderes no Brasil que querem ser eternos. Ele não prepara a próxima geração. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Ele se concentra tanto na imagem dele, na necessidade presente dele, que ele esquece de ter uma expectativa de futuro. E o nosso Deus é um Deus de gerações. Nosso Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele precisa, um bom líder prepara um ministério para 30 anos. Alguém está me ouvindo? 30 anos. Mas não vou entrar no mérito agora. Aí Paulo diz assim, estou me despedindo. Olha como é forte isso. Guardei a carreira, corri a carreira. Guardei a fé. Cumpri meu ministério. E tenho certeza que a coroa da vida eterna está me esperando. Paulo já está entendendo que o julgamento dele está próximo. A morte está chegando, mas mesmo assim ele não para de crer. E tem gente que precisa de situações para poder crer. Eu preciso de esperança. E a esperança não está presa à situação. Eu não interpreto a minha vida pela realidade que eu vivo. Eu tenho que interpretar a minha vida pela realidade do que Deus me promete. E sempre a promessa será maior do que a realidade. Alguém está me ouvindo? Alguém acordou? Vamos lá. E nesse despedir, ele dá a manifestação pessoal do ministério. E eu acredito que eu tenho propriedade de falar sobre isso. Porque, ultimamente, vou falar, gente, a gente tem mais concorrentes de ministério do que companheiros de ministério. A gente tem mais pessoas que desejam que a gente fracasse do que pessoas que nos apoiem para prosperar. Alguém está me ouvindo? Alguém está aí? É verdade. Mas temos muitos companheiros, ou muitos concorrentes, mas poucos companheiros. Porque não se iluda, muita gente vai se aproximar de você no dia do sucesso. Muita gente vai querer estar com você pelo que está na sua mesa, mas poucos vão querer estar com você no dia do choro, no dia da perda, no dia do dinheiro. Eu tenho a palavra de Deus para mim. E ele destaca, pastor Herbert, alguns nomes, pastor Jackson. E eu com essa cabeça grande aqui, hoje não é mais HD, é SSD, né? Aí é estendido. Pensei. E ele começa a dizer, olha, um foi para uma cidade, outro foi para outra. Paulo, acorde por favor. Paulo já está com um limite da sua estrutura fisiológica. As torturas, as prisões, os naufrágios. Fisicamente já está debilitado. Espiritualmente já estava cansado. E emocionalmente também fragilizado. Porque um cara que é arrebatado ao 3º céu, isso que algumas pessoas não entendem. Não confunda ser cheio da unção e ser super-homem. O que é divino é a unção, você continua humano. Não entendi, pastor. O que é divino é o tesouro, não é o vaso. É o que habita no vaso que é divino. Nós somos seres humanos passam por ansiedade, por medo, decepção. E o cara que os demônios sabiam o seu nome disse assim. Ele sim podia dizer, não, a gente tem essa expressão do nosso ego, né? Não estou nem aí que estão pensando de mim. Está sim. Eu não ligo o que falo, liga sim.
Porque de 100 elogios na internet, o que vai mais chamar a atenção de você é a crítica. Uma crítica. Posso continuar a mensagem? Tudo aqui? Beleza. Aí Paulo diz assim, olha, Demas me abandonou. Demas? A gente vai até... Os irmãos estão ligados ou não? Tem certeza? A gente conclui mais aqui. Vamos lá. Demas. Vamos, lado direito entrou. Cadê o lado esquerdo? Demas. Não doeu? Doeu? Sentiu constrangido? Não, legal. Ele demonstra que é uma pessoa íntima, próxima, que o abandona. E esse abandono é importante, porque ele dá atenção. Eu interpreto assim, é um obreiro, eu investi. Eu criei expectativa, trouxe para perto. Quem é pastor que vai entender mais do que alguns. Mas de repente, quando eu estou preso, e quando eu pregava as multidões me ouviam, quando eu pregava os demônios caíam, Demas estava do meu lado. Quando eu era elogiado, Demas estava do meu lado. Quando havia promoção, Demas. Mas na hora que eu precisei, Demas me Mas eu não vim nesta noite para falar do abandono. E nem vim falar dos que estão distantes. Eu vim falar daqueles que a gente pensa que não pode ser e acaba sendo. Não entendi, pastor? Pega a revelação. Ele diz, olha, Lucas Timóteo, o médico amado, o não judeu, e o único não judeu que escreveu no Novo Testamento está comigo aqui. Olha, e não é um luxo, não é um hotel de luxo, eu estou na prisão. Nem que seja uma casa, mas Lucas está aqui. Agora, vem Timóteo, eu estou com saudade de amigo, não de concorrentes. Eu estou atrás de... Abre um sorriso, por favor, que vocês estão me dando medo. Pergunta: você é um amigo ou você é um concorrente? Se fosse estimular o seu emocional, a frase seria: ei, qual foram os amigos que te abandonaram? E a gente atrás para nós, não. Eu tenho que sair da condição de vítima para poder estar na posição de guerreiro. Porque se eu continuar na condição de vítima, o abandono me abate, os concorrentes me abatem, mas o que me chama é o que me sustenta. Alguém está no culto? Vamos lá. Deixa eu sintonizar, Jesus está aqui. Aí, meu irmão, destaca algo que eu quero compartilhar bem rápido com você. Eu acho que eu já passei da idade de vigília. Antigamente a gente pulava, entrava num som de início, rodopiar. Mas a barriga vai crescendo e a hernia de disco vai gritando. A gente cansa. Eu já participei de 2 eventos hoje. Ainda tem que sair amanhã cedo. É amanhã? Já é meia-noite? É hoje. Já falei 20 minutos, né, cara? Já falei 20 minutos. Vamos correr em 20 aqui. Tem os outros convidados aí. O bolo é um só. Pode compartilhar com todos. Aí o texto diz, ele expressa um nome, cara, que me chamou muita atenção. Vem tu, Timóteo, Lucas está aqui e traz Marcos. E quem é Marcos? Marcos recebe o evangelho de Marcos, que a igreja ortodoxa alemã chama evangelho de Pedro, pois João Marcos escreve segundo as memórias de Pedro. E é tão sério que certas características só quem realmente viveu pode escrever. Por isso que no evangelho de João é interessante, que João não coloca o nome dele, mas ele é o discípulo que ficava no peito de Jesus. E ele é o discípulo que Pedro perguntou, e esse aí? E ele mesmo responde, vai viver o tempo que eu quiser. Então tem certas características no evangelho que só pode ser que realmente viveu ela. E aonde chega a minha tese? Alguns dizem que quem era dono do cenáculo era dono da casa e era dono do jardim. Alguém pegou? Cenáculo da ceia, casa onde a igreja se reunia para orar, e cenáculo ou jardim de Jesus orava e discipulava. É uma tese tão forte que quando Pedro está preso por ordem de Herodes, a igreja está orando. E quando Pedro é libertado pelo anjo, glória, ele vai para a casa de uma mulher e que tem o nome de um filho, Marcos. A tese é que aquele ambiente de cenáculo e da casa onde a igreja orava, e existe uma pergunta até hoje chamada de quem é o Getsemane, era onde Jesus discipulava. E quando vão prender Jesus, batem na porta principal, acordam a casa, alvoroçam a madrugada,
Mas Jesus não está mais no cenáculo da ceia. Ele já sai para o jardim, pega a revelação. Mas quem está no jardim é os apóstolos. Mas o dono do cenáculo não, e nem a família. É uma tese. Que um dos membros dessa família acompanhava quando Jesus estava no cenáculo, acordem. Acompanhava quando Jesus estava na casa e ouvia as intercessões de Jesus no Getsêmani e ouvia Jesus discipulando. Mas o som que Jesus trazia, acordem, o som que Jesus trazia para o cenáculo era paz. O som que Jesus trazia para casa era alegria. O som que Jesus trazia no Getsêmani era intercessão. Mas havia um novo som. E 3 ações despertam em mim comportamentos presentes que são influenciados dos sonhos que eu tive passado, que impedem de eu maximizar quem eu posso ser em Deus. Aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu senti. Vou repetir: o que eu vi, ouvi e senti. Todo adulto presente é o resultado do que a criança viu, do que a criança ouviu e do que a criança sentiu. Se entende? Tem muita gente que acha esse versículo vulgar, pastor Abed, pastor Jackson, mas está no texto. E se está no texto é importante, tem uma lição. De repente, é minha tese. Todo momento do movimento de Jesus e os discípulos daquele cenáculo, naquela casa e naquele jardim, era vida. Mas naquela madrugada, o som foi diferente, a visão foi diferente, e o que as pessoas sentiram foi diferente. Eles não viram paz, eles não ouviram paz. Eles ouviram homens com tocha, com espadas, porretes e gritos: herege. Um ambiente de vida se transformou em ambiente de morte. Um ambiente de paz se tornou um ambiente de ameaça. E do meio desse alvoroço ninguém entra. Quem já foi em Israel sabe que lá é extremo. Ou chega a mais de 45 graus Celsius ao dia, ou abaixo de 0 à noite. E como é que uma terra fria daquela alguém só vai andar com um lençol? Mas eu acredito que no impulso, no susto, na curiosidade, o menino, que a visão era de paz, alguém pegou, que o que ele ouvia era paz, e o que ele sentia era paz, porque ele foi tão seguro de estar só com o lençol, que não pegou túnica, que não pegou espada. Ele foi atrás do som, ele foi atrás da visão, ele foi atrás de sentir. Alguém ainda está aí? Mas o que ele encontra é uma visão de morte, é um som de morte. Eita Jesus, hoje é uma madrugada de cura e uma atitude de ameaça. O que leva alguém a querer agarrar um menino com lençol? O que um menino com lençol ameaça uma guarnição de soldados? Mas a Bíblia nos diz que agarra um lençol e ele foge. Sua impotência é revelada, sua fragilidade é revelada, e a frase fica: ele fugiu. Existe uma tese histórica, eita, estou sem sermanário, que diz que quando um soldado queria se livrar do campo de guerra, um jovem, ele cortava o dedo polegar, tanto da direita como da esquerda. Ia ser examinado e iam dizer: não tem como, ele não pode cortar, ele não pode guerrear, ele não tem sustento. Então quando alguém quer fugir do campo de batalha, alguém já vai pegar, alguém já vai acordar, ele corta o seu próprio dedo. Quando alguém tem medo de alcançar o que Deus tem para ele, ele corta a sua própria identidade. Falei baixinho, alguém gosta de Bíblia, tá aí. Quando alguém não quer assumir maturidade, ele vai se prender àquilo que te faz ser infantil.
Quando alguém não quer assumir responsabilidade, ele vai transferir para os outros aquilo que é você que tem que ser. Quando alguém, eita glória, não quer aumentar o nível de santidade, quer viver com aqueles pecados de estimação, ele sempre vai procurar um trauma do ontem para justificar um comportamento errado hoje. Mas eu vim como profeta para dizer: está na hora de parar de fugir e está na hora de assumir o que Deus tem para você. Quem me ajuda agora? Vou repetir mais uma vez: um lençol chamado. Alguém entendeu a minha visão? Complexo, né? O que eu quero dizer com isso? O que tem a ver, 2 Timóteo? Vamos para a conclusão. Eu estou falando que o cara que foi arrebatado ao terceiro céu, que os demônios conheciam o seu nome, que a unção era tão terrível, disse assim: traga para mim. Eita, se você não acordar, eu vou jogar água em você. Traga depressa alguém que é útil. Paulo está dizendo: eu tenho certeza que quando ele chegar aqui, ele vai parar, não vai minimizar, não vai trazer rebeldia, não vai trazer divisão, não vai ser concorrente, vai ser companheiro. Eu estou precisando de alguém útil, alguém que tenha utilidade. Eu vou rasgar o véu. Se você veio observar a vigília, não é útil. Se você veio só a criticar a vigília, você só tem aqui para ocupar espaço. Deus não está atrás de ocupadores de espaço. Deus está atrás de alguém que venha somar, venha multiplicar. Alguém está me ouvindo aqui? Você é companheiro ou você é concorrente? Se você, desculpe, eu vou rasgar o verbo. Eu pensando em pular, sapatear e relampear, sem conteúdo bíblico, você é uma lata vazia. Porque avivamento não é sobre momentos, avivamento é sobre comportamento, sobre caráter, sobre mudança de vida, sobre santidade no falar, no viver. Isso é avivamento. Me alegrar eu posso, mas não posso fingir que eu não sou. Posso continuar? Olha o que o Espírito Santo está me tomando. Qual é o polegar que você está cortando de si mesmo? Eita, tá foda, velho. Tem hora que as pessoas acabam se tornando o seu pior sabotador. Mas aí Jesus é bom. Ele é especialista de pegar procrastinador, de pegar pessoas complexadas, de pegar pessoas volúveis, de pegar pessoas que não são e dizer: vem cá, deixa eu trabalhar em você. A história em Atos diz, tem gente que conhece mais Bíblia do que eu aqui, que de repente há um grande avivamento, e quando a igreja, me dê atenção, de Jerusalém, soube da convenção de Saulo, e ele vai à igreja e diz: olha, eu sou igual vocês hoje. Todo mundo estava com medo, porque o passado dele era morte. Posso, irmãos? Era morte. Aí como é que você vai receber alguém que ontem estava querendo matar a igreja? Mas tem uma classe de pessoas que não é valorizada na igreja. E a gente chama dos anônimos. Quem são esses anônimos? Barnabé. Você não tem livro escrito por ele, você não tem epístola do nome dele. Mas o único que acreditou que Saulo podia mudar era Barnabé. Não entendi, pastor. Você está aqui porque Deus levantou algum Barnabé, aonde ninguém acredita. Ele não tem holofote, ele não tem fama, ele nem faz questão de se apresentar. Ele já se apresentou o rei. A minha missão é essa. Eu quero, eita, estou sentindo o poder de Deus aqui. A minha missão é essa. Essa geração está precisando que Deus levante os Barnabés, homens e mulheres que acreditem em vida, não em festa, não em momento, nem no virtual, mas em vidas reais. Saulo teve a necessidade, eita, meu Deus, eu vou entregar, gente, de um Barnabé acreditar nele. Sim ou não? Você já teve um Barnabé na vida? Não? Você nunca teve alguém que orou por você? Não, então você é o super crente, você não precisa de ninguém. Você só pode dizer: glória seja eu, é isso? Você nunca precisou de ninguém? Não é possível.
meu irmão. Até hoje, quando eu entro nas minhas crises vocacionais, minhas crises existenciais, eu já ligo para a irmã Terezinha, já ligo para a irmã Francisquinha. Ô, minha irmã, por favor, começa a jejuar aí. Aí eu já faço uma galinhada lá em casa, chamo umas 20. Elas começam a marchar e começam. Tem uns que empurram a tua cabeça, tem outros que cuspam do teu ouvido. Mas eu digo, vai, irmão, unge aí. Eu gosto, Todo o conteúdo teológico que eu estudo só me revela uma coisa: que Deus é Deus e eu sou pecador. Nenhum conteúdo teológico sadio vai levantar o seu ego. Então você não estuda para ser melhor do que os outros, você estuda para servir os outros. Tem mais ministros aqui, deixa eu já fechar o texto aqui e vamos para a conclusão. Um chamado e um lençol. Vamos lá. Um chamado e um lençol. Alguém está aí ainda? Eu vou repetir de novo. Um chamado e um lençol. Quem que você está vivendo hoje? Não entendi, pastor. Ele foge nu. Aí o cara tem Marcos, é sobrinho de um mentor. A casa dele é reunião de oração. A família dele tem familiaridade com Cristo. E outra, ele está com um dos pregadores mais eloquentes. E os dois chegam. Vem, Marcos, vem para o chamado, vem viajar conosco. Mas essa geração ela é muito boa para começar, mas ela é muito difícil para terminar. Tem gente que começa bem demais. Eita, eu conheci gente demais, irmão. Tem uns irmãos aqui que me conhecem desde que eu era... Deixa pra lá. A gente conheceu muita gente, irmão. Eu vi muita gente. Eita, chegou para ser o profeta do século. Chegou para ser... Aí quando dá um mês, 6 meses... Entenda, intensidade não é garantia de prosperidade. É a tua constância. Tem gente que corre rápido, mas não chega em lugar nenhum. E tem gente que só está na marcha. É tipo como traz pro tatame. Tem gente que está numa força medonha ali, você só está na guarda, deixando o cara estrebiçar. Quem vai das artes suaves sabe o que eu estou falando. Tá, vai, né? Aí quando ele cansa, mas tu já vai. Pode botar força que for. Calma, vem, passa pra cá. Solta ele um pouquinho, depois prende de novo. Deixa... Não. Eu prefiro estar naquela geração. Eu ainda estou esperando minha vez. Mas tem gente que mal chegou, já sabe de tudo, já conhece tudo e é o melhor de tudo. Não, irmão. Deus tem tempo e Deus tem propósito, e todo tempo tem um propósito para um certo determinado. Eita, para de querer ser foguete e se torne um avião. Tem foguete que é rápido, mas pousa rápido. Mas tem avião que atravessa o oceano. Deus está atrás de gente que acredita que Deus vai te levar além. Mas para te levar além, é um lençol que precisa ser vencido. Vem comigo para a gente terminar. Como é que um cara tem toda essa estrutura e a Bíblia não diz que ele vai, Jackson, mas na metade do caminho ele volta. Marcos abandona. Quem acreditou nele? Marcos abandona a família que acreditou nele. Oh Deus, tem alguém assim? Ele recua, porque todos poderiam acreditar nele, mas ele não acreditava em si. E tem gente aqui nesse ambiente assim. Deus está lhe fazendo promessa e você está perguntando como é que vai ser. Deus está dizendo, vou fazer, e você ainda está assim, mas quando? Está na hora de parar de enxergar a promessa de Deus segundo a tua realidade humana. Deus não está limitado à sua humanidade. Deus é Deus e acabou. Se Ele quiser fazer essa pedra se tornar ouro, Ele faz. Se Ele quiser transformar água em vinho, Ele faz. Ele é Deus. Eu acredito, minha, que na hora que Marcos está no campo missionário,
Ele enxerga. Eu acho que eu tenho propriedade para falar. Cuidado, jovens obreiros, jovens pastores, jovens louvores. Cuidado com o romancismo do ministério. O ministério não é todo esse romântico todo, não. O ministério tem espinho, o ministério tem Demas, o ministério tem Judas, o ministério tem Herodes, o ministério tem dia que você está bem, outro dia você não está bem. Cuidado, nem tudo é festa. Pare de basear sua inspiração em youtuber. Vai procurar histórias reais. Conhecer muita gente. Começaram rápido demais. E hoje estão do jeito que estão. E o pior, só se vive uma vez. E a forma que você vive aqui vai determinar a eternidade que você vai receber. É bom? Difícil falar em línguas estranhas agora, né, irmão? Mas se for o manto, mas vem, pensa comigo, a gente conclui. Como é que o cara tem todas essas oportunidades e recua, velho? Você conhece alguém assim? Tem tudo para virar, mas não vira. É difícil, não é? E tem vezes que é nós mesmos. Por quê? Se a gente não... Eita, tá vindo forte do céu. Se a gente não tratar o ontem, o nosso hoje vai estar doente. E a gente nunca vai alcançar o amanhã que Deus tem. Enquanto Marcos não se libertar do que ele viu, do que ele ouviu e do que ele sentiu, pode estar tudo bem, mas dentro dele não está, porque ele ainda está escravo. Deus está me usando para alguém. Ele ainda é reflexo do lençol que foi tomado. Ele ainda é reflexo da ausência paterna. Ele ainda é reflexo de uma família sem estrutura. Ele ainda é reflexo de um abandono. Ele ainda é reflexo de uma ferida aberta. Mas eu vi com um profeta para ele dizer: você não é resultado de lençóis, você é resultado de um propósito, você é resultado de uma cruz. Quer se segurar? Para que se armar se você sabe que Jesus está falando com você? Para que olhar para o outro se a reflexão é sua? Tem promessas que ainda não chegaram, porque a carta aos Gálatas nos diz no capítulo 4: é verdade que o herdeiro é dono por direito, mas porém, enquanto ele for menino, quando ele não amadurecer, quando ele, parafraseando, não se libertar do lençol que foi tomado, ele não pode usufruir do que Deus tem para ele. Qual é a criança interior sua que ainda é envolvida pelo lençol que foi tomado? Pastor, mas é vigília para a gente pular, eu sei. Mas primeiro Jesus vai fazer a cirurgia e depois vai vir um bálsamo. Eu só estou chateado porque eu não queria ser o da cirurgia. Não queria. Mas cada um tem que ficar onde foi chamado. Aleluia. Tem homens e mulheres de Deus aqui que tem que romper a partir desse lugar, que tem que ir além do nível que você está. Eu estou ministrando para alguém que tem promessa. Eu estou ministrando para alguém que tem promessa. Aleluia. Quem tem promessa, me dê o sinal aí. Quem tem essa promessa, entenda. Mas o que é forte para a gente terminar é que quem deveria saber mais sobre a graça era Saulo. Quem deveria acreditar mais em alguém que tinha medo de continuar era Saulo. Sim ou não? Mas a Bíblia nos diz que Barnabé vai lá, traz Marcos e diz: não, eu vou viajar, não, o Marcos vai viajar com a gente. Quem já leu isso? Em Atos 12, 13. Qual foi a postura de Saulo? Estou fazendo a pergunta, espero uma resposta. O povo que acha que não é ignorante, não.
Qual foi a postura de Saulo? Perdoou Marcos? Acreditou em Marcos? Estou fazendo uma pergunta. Fez o quê? Você não viaja comigo, não. Só vai viajar comigo quem é? Eu acho que Barnabé poderia ter autoridade para jogar na cara dele. Eu digo, mas cara, ninguém acreditava em tu, velho. Eu acreditei. E a Bíblia nos diz que houve a primeira briga ministerial. Olhe para mim, por favor, isso é um conselho pastoral. Até quando a tua opinião será mais importante do que a revelação? Tem gente que quer dizer, eu estou certo e acabou. E o teu certo está acabando a tua chamada. Alguém entendeu essa? Tem dia que a gente tem que descer, recuar. Eu estava preocupado de vir na vigília. Eu sou um pastor sistemático. E qualquer movimento na liturgia do culto, para mim, tem que ter uma confirmação bíblica. Se não tiver, meu irmão, minha orelha fica em pé. Mas é perceptível que o Senhor está aqui. É perceptível que tem pessoas aqui sinceras. Pessoas que querem buscar Deus. E quem sou eu para ser juiz? Mas eu quero terminar minha palavra, pois eu estou sentindo a alma de alguém. O Senhor, os últimos meses, tem me permitido ter uma graça chamada intercessão. É sentir o que a pessoa está sentindo. E tem gente aqui hoje que já ministrou. Todo mundo sentiu, mas você não. Tem gente aqui hoje que já abraçou pessoas, consolou pessoas e não consegue ser consolado. Mas a Bíblia nos diz que o mesmo Barnabé que acreditou em Saulo, estou concluindo, pegou na mão de Marcos e disse, vem Marcos. Mas ele poderia dizer, eu estou sem um dedo. Está sem um dedo, mas ainda tem coração. Está sem aquilo, mas eu não preciso do que tu tem para eu fazer. Eu preciso do que você é na minha presença. E seja dependente. Quando é que você vence o lençol? Pergunta simples. Quando você reprograma a sua existência. Tem que parar de buscar no ontem a resposta de quem você deve ser hoje. E tem que buscar no amanhã em quem você deve ser hoje. Não entendi, pastor? É simples. Crente não vive pelo passado. Crente vive pela realidade futura. Será que tem pentecostal aqui? Cristo não nos salvou para sermos reflexos da terra. Cristo nos salvou para sermos reflexos do céu. Então a minha identidade, eu não sei se você vai pegar, não é da de ontem, é do amanhã. Porque a minha esperança é aquele que foi, vai voltar. A minha esperança enquanto eu tiver ainda lembrando da minha nudez, lembrando do meu trauma, lembrando das minhas dores, lembrando das minhas complexidades, lembrando do que me fizeram, lembrando da ferida que abriram, eu terei medo de ser o que Deus tem para mim. Mas Deus não te chama pelo teu passado. Deus te chama pela promessa que Ele tem para a tua vida. Até quando você vai estar nessa vigília armado, pensando que a palavra não é para você? Você sabe que é para você. Termino com a frase que Paulo disse: traga Marcos. Traga Marcos, aquele que eu não acreditei. Traga Marcos, aquele que correu nu. Traga Marcos, aquele que perdeu o lençol. Traga Marcos, aquele que começou e não terminou. Traga Marcos, aquele que ninguém acredita que ele pode mudar.
Traga Marcos, aquele que a família não crê. Traga Marcos, aquele que ninguém acredita nele. Traga. Como é que eu posso não acreditar na mudança de alguém se Jesus acreditou na minha mudança? Eu entrei bêbado na igreja, sujo na igreja, dormindo numa calçada, filho de um pai alcoólatra, neto de um avô alcoólatra. Quantas palavras eu ouvi da minha família que eu não prestaria, e eu ouvi de crente dentro da igreja, de pastores, que eu não podia ser ninguém. Mas louvado seja Deus, que se Deus precisasse da opinião dos outros para fazer o que Ele tem que fazer na minha vida, eu não saía do lugar. Mas a promessa dele é maior. Cadê o som dessa igreja? É a promessa maior. Som. Aleluia. Aleluia. Deus não te chama pelo teu ontem. Deus te chama pelo teu propósito. E a última frase é essa. Eu posso ter começado como um procrastinador, mas em Cristo. Eita, se tu não reagir, eu vou dizer que você só veio observar a vigília. Mas eu quero terminar como Paulo disse. Traga Marcos. Não é o Marcos procrastinador, não é o Marcos volúvel. Traga Marcos, aquele que é muito. Dá para entender isso? Todo mundo dizia. Eu me lembro de uma professora lá no Maranhão, numa cidade chamada Santinês. Papai trabalhava com terraplanagem. E ele viajava, deixava a gente ir trabalhar, e eu fui para a escola. E acho que vocês vão ser a primeira, todo mundo que vai saber. Eu estou fechando um diagnóstico para decidir se eu tenho altas habilidades ou se eu tenho um grau de autismo. Os dois neuros estão complicados, não sabem fechar o quadro. Aí hoje eu estou entendendo as profecias que eu ouvi. A tua vida vai ser mistério. Os homens vão ser confundidos por tu. Eu estou entendendo. Então eu tinha dislexia. As letras mudavam, eu não sabia ler direito. E os professores, na ignorância, me humilhavam na frente da classe. Eu lembro de uma professora que me fez ler, abriu a voz e dizia assim: lê agora, menino. E eu não conseguia, porque a letra R era uma coisa, a letra outra era outra. E eu ouvi daquela professora: você não serve para nada. Como eu tinha uma condição neurológica, comportamental, papai dava uma ordem, eu ouvia outra. E eu ouvia de meu pai: tu não vai ser nada, não presta para nada. Eu me lembro que eu cheguei para um pastor e disse: pastor, Deus me chamou. Ele olhou para mim assim: meu filho, qual é a sua formação? Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Para você ser chamado por Deus. Ele disse: eu sou isso e aquilo. Ele olhou para mim: meu filho, você não serve para isso. Então eu passei toda a minha vida ouvindo as pessoas dizendo: você não serve. Aí quando eu tinha 17 anos, estava trabalhando na igreja, e a minha função na igreja era colocar água no púlpito. Aí eu tropecei, derrubei a água, e o cara que estava dirigindo: não serve nem obreiro para colocar água. Porque Satanás nunca vai te atacar naquilo que você é forte. Ele vai atacar na sua fragilidade. Mas eu estava no último dia, num dia de uma vigília, lá no último banco. Se tu creu, não é problema teu, é a minha experiência. Deus lá tomou a irmã, olhou nos meus olhos assim, diz o Senhor: chegará um tempo que tu vai suspirar de cansaço, porque eu vou te fazer ser tão útil, tu vai servir tanto na minha presença. Um dia eu estava vindo da Europa, passei 7 dias pregando, tinha que voltar, pai, esposa. Aí eu estou ali no aeroporto de Guarulhos. Aí eu sento e suspiro. Aí digo: Jesus, eu vou cochilar um pouquinho. Eu coloquei o fone, coloquei coisa. Aí passa 2 irmãos e olham: pastor Márcio? Eu digo: sim. Meu chefe, sei que você está cansado. Eu digo: estou mesmo, macho. E eu digo assim: pô, não é possível que eles vão me pedir oração aqui. Eu no coração: eu estou cansado, estou com fome. 14 horas de voo na mesma posição. Ele olhou para mim: pastor, eu estava naquele banheiro lá atrás, orando. E disse: Deus, se realmente a minha vida não tem sentido, porque ele estava vendo os Estados Unidos, tinha perdido tudo lá, tinha sido expulso pela imigração. Ele estava voltando, não tinha mais sonhos, não tinha mais expectativa. Ele disse: Deus, eu fui para os Estados Unidos com uma promessa. E aquele pregador que falou sobre a América,
lá na Baleia. Eu quero dar um abraço naquele homem. E quando ele passa, quem está lá sentado? Vocês estão entendendo isso, irmão? Eu digo, eu estou cansado. Ele, não, pastor, ore por mim. Aí o cearense sanguíneo vai dar uma resposta. De repente, você, não. Os homens disseram que tu não servia, mas para mim tu é muito. Aí eu disse para ele, irmão, eu só não vou orar por você, eu vou abraçar você. Aí se tu crer, não, o problema é seu. Você abraçou, aí, meu irmão, foi mistério para lá, mistério para cá. Não sei se você já viu essa história. Tinha 2 irmãos gritando em Guarulhos, dando glória a Deus no aeroporto de Guarulhos. Acho que alguém já ouviu falar dessa história. Era eu e o irmão. Hoje ele está na Califórnia, casado, restaurado, rico e próspero. Então pare de viver pelo lençol e comece a viver pelo chamado. Todos em pé, por favor.